Oi, sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará e do Instituto de Estudos e Pesquisas do Movimento Operário. Hoje eu gostaria de entrar em uma polêmica. Vou falar rapidamente. A polêmica é a seguinte: qual o papel de Stalin na história? Há toda uma corrente, principalmente de neo-stalinistas, que querem dizer que, objetivamente, sem moralismos, Stalin, de alguma forma ou de outra, expressou uma corrente do movimento operário e contribuiu para a luta pela construção do socialismo. Nessa corrente, há grandes intelectuais envolvidos nisso. Por exemplo, Lukács vai dizer em sua última obra, A Ontologia do Ser Social, que na luta em torno da construção ou não do socialismo na União Soviética, Stalin estava certo. E que Stalin foi um grande tático que favoreceu a expansão do movimento socialista no mundo. Mais contundente ainda foi o pensador italiano Domenico Losurdo, que escreveu um texto defendendo ostensivamente Stalin. E há vários intelectuais, há várias correntes políticas que querem se colocar acima da história, dizendo os pontos positivos e negativos de Stalin. Outros dizem, inclusive, que Stalin seria superior a Trotsky, porque Trotsky expressava um radicalismo sanguinário, que se Trotsky tivesse vencido a luta interna na União Soviética, no partido, seria pior do que Stalin. Eu quero dizer para vocês que tudo isso está errado, que essa história de Stalin sem moralismos não passa de balela. Objetivamente, Stalin, numa frase lapidar de Leon Trotsky, foi o coveiro da Revolução Russa. A função histórica de Stalin está no mesmo patamar da função histórica de Bernstein, da função histórica do último Kautsky, que capitulou diante da burguesia imperialista. E diante de Bernstein e Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin e inúmeros revolucionários nunca disseram do papel objetivo e sem moralismo da capitulação. O que é que significa de fato o stalinismo? O stalinismo e Stalin representam, expressam um processo contra-revolucionário no interior da Revolução Socialista de Outubro. Expressam a expropriação, por uma série de fatores que não vamos tocar aqui, do poder político do proletariado por uma camada parasitária nascida no seio do próprio proletariado, a burocracia. Como uma camada social, a burocracia sobreviveu durante décadas das conquistas da Revolução de Outubro. Daí que o stalinismo ser essencialmente pragmático. O stalinismo não tem uma doutrina específica. Todos os movimentos teóricos e políticos do stalinismo estavam voltados para justificar e manter os seus privilégios e o seu poder sobre as massas proletárias e camponesas soviéticas. O stalinismo enterrou a Revolução Russa, enterrou a democracia operária russa. O stalinismo contribuiu para a derrota da Revolução Chinesa, para a derrota do movimento operário inglês na década de 20. O stalinismo capitulou diante do nazismo. O stalinismo reeditou a famigerada teoria da revolução em duas etapas, que foi duramente combatida à sua maneira por Lenin, que dizia que o processo revolucionário democrático burguês hegemonizado pelo proletariado
seria baseado na aliança entre operários e camponeses. Enquanto isso, a corrente reformista da social-democracia russa, o menchevismo, dizia que o processo revolucionário democrático burguês seria vinculado, subordinando o proletariado à burguesia. Essa tese foi reeditada em todos os países onde tinham os partidos comunistas satélites dos interesses da burocracia soviética. O stalinismo representou a destruição da Terceira Internacional num grande acordo para garantir a divisão do mundo, a tranquilidade, a convivência pacífica entre o imperialismo e a burocracia soviética. Porque como uma camada parasitária que sobrevive às custas da opressão e da expropriação das conquistas da Revolução de Outubro, não estava interessada na Revolução Mundial. Capitulou diante do ascenso do movimento revolucionário italiano e francês depois da derrota do nazifascismo. O stalinismo entregou de bandeja a Revolução Grega. E todos os movimentos que conseguiram expropriar a burguesia, como na Iugoslávia, como na China, foram contra as orientações do aparelho stalinista e de Stalin. Apesar de diversas correntes maoístas, stalinistas enaltecerem Stalin, nada mais, nada menos, não tem uma coerência interna. É só uma fachada para justificar os zigue-zagues de direções burocráticas. De fato, o stalinismo, se quisermos dar uma definição sintética, é uma corrente revisionista do marxismo, como Bernstein, como Kautsky. Não tem nada a ver. Então nós, como os marxistas, como herdeiros do bolchevismo, como herdeiros do Marx e Engels, não capitulamos diante dessa ofensiva de restabelecer Stalin. Temos que colocar as coisas no seu devido lugar. É claro que diversos intelectuais vinculados aos partidos comunistas vão querer enaltecer Stalin. Por quê? Porque a história dos partidos comunistas, eles de fato foram sucursais da burocracia soviética. Então isso é importante para as novas gerações dos lutadores, das lutadoras pela emancipação do trabalho. O stalinismo não tem nada a ver com o bolchevismo, nem com o marxismo. O stalinismo representa repressão, capitulação, revisionismo, oportunismo, dogmatismo. Daí a alternativa. Ou se é marxista, ou se é stalinista.